Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, ao nosso estudo sobre Apocalipse. Nós iremos ler bem resumidinho para vocês entenderem melhor, tá? Éfeso era a capital da Ásia Menor, um centro de comércio terrestre e marítimo, que ao lado da Alexandria e Antíoca da Síria, colocava-se como uma das 3 cidades mais influentes do lado oriente do Império Romano. O templo de Ártemis, ou aqui está Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, havia sido construído nessa cidade, e uma das suas indústrias mais importantes era a fabricação de imagem de uma deusa. Por isso que fala Diana, essa imagem dessa deusa era Diana, construído nessa cidade, E eles de uma deusa. Paulo esteve por 3 anos ensinando em Efésios e havia previsto sobre os falsos mestres que criam tentar afastar as pessoas da sua verdadeira fé. Eles criavam confusão, na cabeça das pessoas, e muitos conseguiram. Os demais resistiram à deusa Diana, a deusa que eles invocavam naquela época. Tanto João como Paulo trabalharam muito mesmo pela igreja de Efésios, e Cristo elogiou seus esforços diários nessa batalha para manter um ensino sadio e a pureza moral, a doutrina das doutrinas, E um conflito, gente, prolongado pode enfraquecer ou destruir nossa paciência, o nosso afeto, porque tinha conflito entre os cristãos e os não cristãos, Ao defender a fé, procure proteger-se contra qualquer estrutura ou rigidez que possa enfraquecer o amor que você tem por Deus. Agora, nas visões de João, os 7 castiçais com 7 braços, se você falar 7 castiçais com 7 braços, você não vai entender nada, Mas ele era a luz necessária, para saber, e para os sacerdotes enxergarem melhor as comunidades, as 7 igrejas que estão ao redor da igreja, e todos precisavam arrepender-se e ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Sermos vitoriosos se crermos em Cristo e permanecermos fiel. Esse estilo de vida traz grande recompensa. Gente, o Apocalipse é um livro complexo que durante séculos tem deixado seus muitos intérpretes perplexos, porque muitos não o entendem. Podemos evitar muita confusão se procurarmos entender a sua estrutura literária e procurar entender cada uma das cenas dentro da estrutura global desse livro, no decorrer da sua leitura. O primeiro capítulo, João é transportado em visão. Quando ele dormia, ele tinha visão, E se encontra no céu, onde tem uma visão de Deus Todo-Poderoso. E ele observa quando Deus entrega um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ao digno Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro começa a abrir os 7 selos, um por um. E à medida que cada um selo é aberto, João vai tendo visões, do que tudo pode acontecer. Então vou ler para vocês, depois nós vamos ver as visões que ele tinha. Nós vamos ler um pouquinho aqui agora no capítulo 2.
Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ou era o anjo, né, que falava com ele, né? Que está em Pérgamo, escreve. Assim fala o que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde moras e onde está o trono do Satanás, mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, né? Minha testemunha fiel foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Contudo, tem alguma coisa contra ti. Tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão. Esse ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, a prostituir e a comer carnes sacrificadas aos ídolos. Do mesmo modo, tu admitiste também adeptos da doutrina, das doutrinas que eles chamavam, né? Doutrina dos Nicolaítas. Converte-te, portanto, senão virei a ti depressa e lhe darei guerra com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem a recebe, né? E aí vai falando, eu achava que era muito difícil entender esse livro, mas aí conforme a gente vai lendo, a gente vai ver que não é assim, né, tão difícil assim. Tem que ler com paciência e entender, né, o que Deus está querendo dizer para nós. Tem muito assunto interessante nesse livro, mas nós vamos lendo ele aos pouquinho e daí eu vou deixar para vocês também continuar lendo, tá? Isso significa, gente, que João tinha o dom de visão muito claro. Não é qualquer um que tem esse dom assim tão claro igual dele, né? Ele tinha que ver tudo e depois passar para nós, né? À medida que os 4 primeiros selos são abertos, aparecem os cavaleiros montados em cavalos de diferentes cores. O que significa esse cavalos branco? Significa, gente, guerra, fome, doença, morte, que estão em nossos caminhos. Quando o 5º selo é aberto, João vê no céu aqueles que foram martirizados por causa da sua fé em Cristo, né? Deus mostrou para ele os martirizados. Um conjunto de imagem contrastante aparece na abertura do 6º selo. De um lado, um grande terremoto com as estrelas caindo do céu, que se enrola como um livro ou pergaminho. Do outro, multidões estão perante o trono, adorando e louvando a Deus e ao Cordeiro. Finalmente, né? Anunciado, gente, por 7 anjos. Você vê, anjos existe, né? Você vê que até na visão de João tinha muito anjo. Os anjos estavam com 7 trombetas. Os primeiros 4 anjos trazia saraiva de fogo, um monte ardente em fogo, né? E uma estrela cadente. O sol e a lua são escurecidas. A 5ª trombeta anuncia a invasão dos gafanhotos com poder de picar como escorpiões. E já a 6ª trombeta é o arauto da chegada de um exército de guerreiros em seus cavalos. João recebe um pequeno livro para comer. Em seguida, ele come esse livro, mas ele começa doce, mas daí fica muito amargo no seu estômago, né? Eu fiz um resumo de tudo que tinha no livro, mas não entrei totalmente em detalhe, tá? Porque ele é meio longo, para nós ter uma noção do que significa cada coisa, tá? Nós vamos orar e vamos pedir para Deus nos abençoar
pequeno estudo que nós tivemos hoje, que eu não quero prolongar também muito, para vocês não ficarem muito cansado, né, também. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Agradecemos por esse livro do Apocalipse, Senhor, que nos traz coisas grandiosas do passado, do futuro, do presente, Senhor. Vai abençoando, dando entendimento para que nós possamos entender cada vez melhor, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que vai abençoando todos esses que estão estudando o Apocalipse comigo, Senhor. Abençoe, meu Pai, a nossa nação brasileira, que tem passado por grandes problemas, Senhor, internos, Senhor. Vai abençoando o nosso presidente, vai dando, Senhor amado, dom do discernimento, da sabedoria para ele, Senhor. Vai abençoando, Senhor, todos que estão lutando por um país melhor, meu Pai. Abençoe o nosso dia, o nosso trabalho. Abençoe todos aqueles que estão doentes, fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão sendo perseguidos, que o Senhor vai abençoando, Senhor. Coloca teu exército de anjos, Senhor, nas ruas do nosso país, meu Pai. Ó Deus soberano, eu entrego o nosso país na sua mão, Senhor. Que o Senhor vai nos dando a graça, Senhor amado, de ter um país melhor para nós e para os nossos descendentes, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão acamados, que estão desanimados, que estão nervosos com toda a situação, Senhor. Aqueles que estão em coma, que estão no UTI, no CTI, que o Senhor abençoe aqueles que têm contas para pagar, mas não sabem como pagar, que o Senhor vai abençoar de câncer, estão sofrendo muito, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe também, meu Pai, aqueles que estão numa maca, doente há mais de um ano, Senhor, e não levanta, não faz nada, Senhor, estão já a família desanimada, Senhor, toque na cabeça dessa pessoa hoje, Senhor, e muda a história dessa pessoa, Senhor, muda, meu Pai. Coloca o teu exército de anjos em volta dela, Senhor. No poder de Deus e no sangue de Jesus. Abençoe a todas as crianças, Senhor. Abençoe todos da escola, todos que tem problemas, Senhor, dentro de casa, que o Senhor ajuda a resolver. No poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser, tá? Se vocês gostaram, deixa seu joinha, compartilhe e vamos em frente estudando, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo mais, tá? Obrigada.